Muito bom dia, uma feliz Páscoa também atrasado. Eu também sou jovem já há 20 e poucos anos, estava no acampamento e então uma feliz Páscoa atrasada. Muito bem, hoje nós estamos dando início a uma nova série de mensagens, onde nós vamos estudar a primeira e a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E são duas epístolas ou duas cartas que estão extremamente relevantes, atuais para a nossa vida individual e também para a nossa vida de igreja, de comunidade, de corpo. E para darmos esse pontapé inicial, nessa nova série, hoje nós então vamos mergulhar no primeiro capítulo, no capítulo 1, que é um capítulo curto, são 10 versículos, mas que temos muito o que aprender com aquilo que Paulo escreveu para essa igreja tão amada pelo apóstolo, como nós veremos aqui. E é interessante que esse primeiro capítulo já pulsa com uma vitalidade do evangelho. A gente vai ver que uma igreja viva, que estava num contexto de perseguição e mesmo assim vivia intensamente as boas novas do evangelho. Então, se você não abriu a sua Bíblia ainda, por favor, abra lá em 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler todo o primeiro capítulo, versículos 1 até o 10. 1 Tessalonicenses 1, do 1 até o 10. E se você vai abrir a sua Bíblia aí no celular, aproveita já, colocar no modo avião, não ter nenhuma notificação aí atrapalhando a sua atenção durante a mensagem. Então acompanha comigo a leitura, diz assim então a palavra de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado porque podemos cantar ao Senhor, obrigado porque podemos te louvar, te adorar com canções e como igreja, como parte do teu corpo. Obrigado porque nós temos a tua palavra aqui diante de nós, Senhor. Então conduz esse tempo, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, nossos corações, nossas mentes, para o Senhor fazer aquilo que é a tua vontade. Conduz, Pai, esse tempo, que teu Espírito Santo nos ajude a entender, Pai, com atenção aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Não é por acaso que estamos aqui, não é à toa, Senhor, que estamos aqui, é porque o Senhor nos trouxe, porque o Senhor quer falar conosco. Então fala, Senhor, nesta manhã. É em teu nome que eu oro, agradecido. Amém. Então, esse primeiro capítulo, como nós vimos, ele é muito claro a respeito daquilo que o apóstolo Paulo pensa a respeito dessa igreja aqui de Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, juntamente com Silvano, em algumas traduções também vai ser chamado de Silas, e também Timóteo. Então, eles estabeleceram aí a igreja em Tessalônica durante a segunda viagem missionária de Paulo. Isso está relatado lá em Atos,
no capítulo 17. Inclusive, já anota aí uma tarefa de casa para ler Atos capítulo 17, onde vai ter um contexto maior de como essa igreja aqui foi fundada pelo apóstolo Paulo e pelos seus companheiros de ministério. Foi um ministério muito breve que Paulo teve ali em Tessalônica, mas foi muito intenso, marcado por muita perseguição, por oposição ao evangelho, e Paulo teve então que sair meio fugido da cidade devido a esses fatores, né, a perseguição, ameaças de morte, mas foi lançado ali no coração daquela comunidade o evangelho, e rapidamente esse evangelho criou raízes profundas. Uma igreja se formou, uma comunidade se formou, e aí nós temos então esta carta aqui de Paulo escrevendo a eles depois de um tempo, porque Paulo queria saber como estava essa igreja. Ele teve que sair de lá, né, meio fugido, e aproveitou uma ida de Timóteo até Tessalônica para dizer: Timóteo, quando chegar lá, me traz aí um relatório de como é que está aquela igreja, como é que ficou o pessoal lá. A gente teve que sair meio às pressas, e como é que está aquela comunidade? Será que eles precisam que a gente vá de novo? Como é que eles estão? Traz esse relatório. E quando Timóteo, então, recebe esse relatório, quando Paulo recebe esse relatório de Timóteo, ele escreve, então, essas epístolas à igreja, respondendo ao relatório de Timóteo, né? Então, ele escreve isso para incentivar aqueles cristãos a permanecerem firmes, apesar da adversidade, apesar da perseguição, das dores, a permanecerem firmes nesse evangelho, que ele estava feliz em saber que estava tão enraizado e sendo praticado de uma forma tão séria e profunda, que estava, inclusive, se espalhando já nos arredores, nas outras cidades, como fruto dessa vida com Jesus, e também para corrigir algumas questões doutrinárias, principalmente aquilo que diz respeito à volta de Jesus. Como nós vamos ver aqui nos capítulos posteriores, Paulo vai tocar nesse assunto também, porque havia algumas coisinhas para acertar, né, a esse respeito, mas principalmente para incentivar esses cristãos a terem uma vida santa e perseverante, mesmo num contexto tão difícil de perseguição, de oposição ao Evangelho. Então, o propósito principal aqui dessas epístolas aqui de Paulo é fortalecer a fé dessa igreja, é incentivar a continuar no caminho que eles estavam seguindo, porque estavam num caminho de excelência, né, de viver na prática o Evangelho, e essa igreja aguardava ansiosamente o retorno de Jesus. Então, por isso que Paulo vai ali falar um pouco a respeito disso, corrigir uma visão, às vezes, que estava um pouquinho distorcida. E nesse primeiro capítulo, Paulo, então, não apenas saúda a igreja, né, de Tessalônica, mas também celebra essa obra que Deus está fazendo ali na vida daqueles cristãos, e também a partir da vida deles, não só na vida da igreja, mas a partir da vida da igreja, porque estava se espalhando ali o Evangelho. E ele nos apresenta aqui um retrato vívido de uma comunidade que, apesar das adversidades, está florescendo, está frutificando, está crescendo. E então, aqui nós já temos uma lição muito preciosa de que as circunstâncias de onde uma igreja está inserida, elas não são desculpas para que não haja frutos, para que não haja crescimento, para que não haja santidade, para que não haja evangelismo, porque essa igreja estava inserida num contexto de profunda perseguição e ainda assim estava frutificando, levando a sério a vida com Deus, né, andando nos caminhos do Senhor. Então, Paulo dá esse retrato vívido aqui dessa igreja que, apesar das adversidades, floresceu na fé. E ele cita como que floresceu: no amor, na esperança, tornando-se quase que um farol, né, para as comunidades ali que estavam ao seu redor. E é esse mesmo evangelho que nós queremos viver também nas nossas próprias vidas e também como igreja. Então, o estudo dessas cartas aqui de Paulo aos Tessalonicenses certamente tem muito a nos desafiar e a nos ensinar como indivíduos e também como igreja. E ao longo dessa mensagem nós seremos guiados aqui por 3 pilares muito claros que Paulo estabelece aqui nesse primeiro capítulo, que são fundamentais, que são: o primeiro, a autenticidade da fé, o poder transformador do Evangelho e a expectativa gloriosa da vinda do Senhor Jesus. Mas é claro que a gente não pode entrar assim, né, de vereda, no primeiro ponto, sem termos a nossa rima,
a proposta dessa mensagem que diz assim, será projetada aí. Fé que trabalha, amor que se doa e esperança que faz perseverar. O Evangelho transforma, da idolatria nos chama para Cristo esperar. Certo? Então, o primeiro pilar que Paulo estabelece aqui nesse capítulo 1 é a autenticidade da fé. Um testemunho vivo está aí nos primeiros versículos, de 1 até 3. Paulo inicia sua carta com essa saudação, e que, embora seja um padrão da época fazer essa saudação antes de entrar no assunto, né, como eu não sei quantos de vocês viveram a época de que se escreviam cartas, né? Mas havia uma saudação inicial antes, né? Não era só o assunto assim ali, havia uma saudação. Também nos dias do apóstolo Paulo havia uma saudação, e Paulo usa essa saudação. Então, mas essa saudação já está carregada de uma teologia profunda. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 1. Essa igreja de Tessalônica é em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. É uma declaração de identidade. Da onde vem essa igreja? Não é do apóstolo Paulo, não é de Timóteo, não é de Silas. É de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, eles não são apenas um clube social onde as pessoas se reúnem, não é uma mera reunião de pessoas para fazer alguma coisa que elas têm em comum. A igreja não é só isso, ela está enraizada na própria Trindade. A igreja não é uma ideia de nenhum homem, ela é estabelecida pelo próprio Senhor Jesus. E essa igreja de Tessalônica, Paulo inicia dizendo que é uma igreja que pertence, está em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Mas o que realmente chama a atenção nos versículos 2 e 3 é a gratidão e essa lembrança contínua de Paulo. Ele não agradece a Deus porque eles estão ali de forma genérica reunidos. E também o agradecimento de Paulo não é de forma genérica, mas é muito específica. Ele fala sobre uma tríade aqui, da forma como Deus tem agido naquela igreja, e nós vamos ver cada um desses aspectos. O primeiro é o trabalho na fé. Paulo menciona o trabalho de vocês por causa da fé, ela é verdadeira. Ou seja, não é uma mera aceitação intelectual do Evangelho. Não é apenas um saber o que o Evangelho significa, que é as boas novas de que Deus salva pecadores. É algo que vai muito além do entendimento cognitivo. É algo que penetra no coração, que traz transformação, que se manifesta em ações. É isso que Paulo está celebrando, agradecendo aqui à igreja de Tessalônica. John Piper, ele resume aqui de forma muito precisa aquilo que Paulo está dizendo aqui, que John Piper fala assim: a fé não é apenas crer em Deus, mas crer nas promessas de Deus de tal forma que isso nos impulsiona a viver para a sua glória. É um combustível que nos impulsiona a viver para a glória de Deus. É uma fé que se traduz em obediência e em serviço, em uma vida que reflete a realidade da nossa nova natureza em Cristo. O Fábio leu o texto aqui no início da celebração, dizendo que eis que tudo se fez novo. Em Cristo, ou nós somos de Cristo, ou nós não somos de Cristo. Não há como nós sermos parte, não tem como nós somente sabermos quem Jesus é, o que o Evangelho diz e acharmos que isso é o suficiente para que lá no dia do juízo sejamos salvos. A ilustração que Jesus usa para Nicodemos é de um novo nascimento. E se alguém nasce em parte, não está vivo. A criança só está viva se ela nasce inteira. E a ilustração é perfeita, porque ou a gente nasce, ou a gente não nasce. Não tem como nascer em parte. Ou nós somos regenerados, ou fomos lavados pelo sangue e somos novas criaturas, e eis que tudo ficou para trás, ou não. Não tem um caminho do meio. Ou nós somos de Cristo, ou não somos. Não há uma terceira via. E é isso que Paulo está exaltando aqui, uma fé que penetrou nos corações daquela igreja de Tessalonicenses e agora se demonstra em prática. A nossa fé precisa refletir de forma prática aquilo que nós falamos
com a boca. Aquela velha expressão, falar até o papagaio fala. Qualquer um pode falar a respeito de Deus, sobre Jesus, sobre a palavra. Mas isso precisa ser também prático, vivido. O que a sua fé tem produzido? O que todos esses anos que você tem de conversão, de entrega à vida a Jesus, de andar com Jesus, tem produzido em você e através de você? Que trabalho ele gera em sua vida? A segunda parte dessa tríade apresentada aqui pelo apóstolo Paulo é um esforço no amor. Em seguida, Paulo fala do esforço de vocês motivados pelo amor. O amor bíblico, o amor cristão, não é um sentimento passivo. Aliás, às vezes nós vamos sentir e às vezes nós não vamos sentir. Mas o amor precisa estar presente. Às vezes nós vamos ter vontade de amar e às vezes nós vamos amar sem vontade de amar. Esse é o amor bíblico. É um amor sacrificial. É um amor que se doa. E hoje na nossa cultura isso são quase que palavrões. Se doar, se sacrificar em prol do outro. Abrir mão daquilo que eu gostaria para que o outro se dê bem. Na nossa cultura, no nosso contexto, isso é inimaginável. Cada um busca o que é bom para si. Eu, meu. Essas são as palavras que o mundo tem exigido. Mas o amor bíblico, o amor do Evangelho é um amor que vai diretamente na direção oposta. Um amor que se doa, que se sacrifica, que tem o autor desse próprio amor, daquele que é o amor, o maior exemplo, se dando totalmente até a morte na cruz. Esse é o amor que nos leva a servir, a perdoar, a suportar uns aos outros, a evangelizar as pessoas que não conhecem a Cristo, por amor. Por amor. Então, é o amor que nos tira da nossa zona de conforto. É o amor que nos impulsiona a agir pelo reino. Mas isso só vai ter sentido se aquilo tudo que eu sei for verdade também no meu coração, na minha vida. Se eu só saber a respeito do Evangelho, se eu só saber a respeito de Jesus, se eu só saber que Ele é o Senhor e Salvador, e Ele não for o meu Senhor pessoal, isso tudo não vai fazer nenhum sentido. Eu vou continuar vivendo a minha vida como eu sempre vivi. A verdadeira fé se manifesta nesse amor prático. O amor de Cristo em nós, Ele não nos permite que a gente fique indiferente aos nossos próprios pecados e àqueles que estão ao nosso redor, às necessidades das pessoas. Ele não permite que a gente fique indiferente. Aonde o seu amor tem se esforçado? O próprio Senhor Jesus disse que aonde estiver o seu coração, aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aonde o seu amor tem focado, aonde você tem gasto a sua vida, a sua energia. E por fim, a terceira tríade aqui, a terceira parte dessa tríade é a perseverança da esperança. Por fim, nós temos então essa frase de Paulo dizendo que a perseverança de vocês proveniente da esperança, a perseverança de vocês provenientes da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança cristã, ela não é um tomara que dê certo. A esperança cristã, ela não é algo do tipo, não, as coisas vão melhorar por algum motivo. Antigamente a gente dizia que o brasileiro tinha esperança, né, de que as coisas iam melhorar. Hoje já nem é mais atribuída a nós essa esperança. A esperança cristã, ela tem um fundamento. A esperança cristã, ela é uma pessoa. A esperança cristã é muito mais do que um desejo de que as coisas, por algum motivo cósmico, melhorem. A esperança cristã, ela é uma certeza inabalável na ressurreição de Jesus e na promessa da sua volta. Nós celebraremos a ceia hoje, baseados nessa esperança de que Jesus ressuscitou e de que um dia Ele vai voltar
para nos levar para casa, para vivermos no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Essa é a esperança do cristão. Essa é a esperança que motiva nós a levantarmos todos os dias. Essa é a esperança que nos faz ter paz quando a nossa vida às vezes está um caos. Essa é a esperança que nos faz termos a esperança, mesmo quando a gente olha aqui ao nosso redor, parece que está tudo dando errado. A gente pode olhar para além disso. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que todas essas circunstâncias se tornam leves e momentâneas diante daquilo que nos aguarda quando Jesus voltar. Essa é a esperança do cristão. Será que a nossa esperança está em Cristo mesmo? Ou será que está no nosso saldo na conta? Ou será que está no próximo presidente? Ou será que está numa guerra ou não guerra? Aonde que está a nossa esperança? Em quem nós temos depositado nossa fé, a expectativa de mudança dos nossos corações? Aonde a sua esperança tem sido testada e como ela tem te sustentado? Os Tessalonicenses tinham essa expectativa da volta de Jesus. Tanto que Paulo celebra isso, como nós vamos ver mais para frente. E também corrige, porque tinha algumas coisas lá que não estavam de acordo. Então essas três virtudes, a fé, o amor e a esperança, elas não são isoladas, elas são interligadas. Elas são uma marca de uma fé autêntica. Quem crê em Cristo verdadeiramente vai experimentar o amor, a fé e a esperança. O segundo pilar que nós temos aqui no texto, então agora avançando para os versículos 4 até o 8, é esse poder transformador do Evangelho, não apenas em palavras, mas em ação. Paulo prossegue, então, revelando a raiz dessa fé autêntica. E ele fala sobre isso no versículo 4. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. A doutrina da eleição, ela é muitas vezes mal entendida. Paulo é muito claro em várias das suas cartas dizendo que Deus os escolheu, ou chamando a igreja de os escolhidos de Deus. O fato é que a Bíblia nos ensina que fomos escolhidos por Deus. Antes de qualquer um de nós amar a Deus, Ele já havia nos escolhido. E aí há uma ideia, às vezes, equivocada de que, então se Deus escolheu as pessoas, eu não preciso evangelizar, afinal de contas, as pessoas foram escolhidas e, de alguma forma, elas vão ser alcançadas pelo Evangelho. A grande questão é que a eleição é algo soberano que nós não compreendemos, certo? O que nós compreendemos é a ordem de Jesus em Mateus de irmos e evangelizarmos as pessoas. Quem vai ouvir, quem o Espírito Santo vai tocar, quem o Espírito Santo vai convencer do pecado e do arrependimento, isso não cabe a nós, mas a Deus. A nossa tarefa é evangelizarmos. A nossa tarefa é transbordarmos do amor de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. Aquelas que conhecem a Cristo e também aquelas que não conhecem a Cristo. O fato é que Deus soberanamente escolheu. E como já falei outras vezes aqui, Agostinho de Hipona foi perguntado a respeito de como Deus escolhia as pessoas, qual é o critério usado por Deus para escolher as pessoas. E ele ironicamente respondeu: Deus começa pelos piores pecadores. Então, eu e você fomos escolhidos, começou pelos piores pecadores, né? Isso pertence a Deus. Mas o fato é que essa doutrina é muito clara nas Escrituras, de que Deus escolheu. E Paulo fala no versículo 4, sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Deus nos amou e nos escolheu antes mesmo que qualquer um deles ou de nós pudesse responder a esse amor. Jesus nos amou quando ainda éramos inimigos dele. Antes de qualquer interesse da nossa parte, Deus já havia escolhido e amado a cada um de nós. Mas isso não é uma licença para passividade. Pelo contrário, é um motivo de adoração a Deus, de agradecimento a Deus e uma motivação para falar do seu amor, do seu evangelho para mais e mais pessoas. E aqui nós temos duas partes nesse segundo pilar. A primeira é o evangelho em poder, no Espírito Santo e com convicção, a partir do versículo 5. Porque
Paulo vai dizer assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês apenas em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. O evangelho não é uma filosofia vazia. O evangelho não é uma religião inventada por homens. O evangelho, ele não é uma ideia muito legal que alguém inventou, um filósofo antigo inventou. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem é viva e é poderosa do evangelho. Quando ela é proclamada, o Espírito Santo vai fazer a sua obra. É Ele quem vai convencer as pessoas do pecado, do arrependimento. É Ele quem vai converter as pessoas. É Ele quem vai transformar a vida das pessoas em novas criaturas. Então, não é uma retórica persuasiva. Às vezes a gente fica muito preocupado, né, quando vai evangelizar alguém, em como que eu vou falar, usar as palavras certas, em como que eu vou persuadir aquela pessoa a crer. Meus queridos, esse não é o nosso trabalho. A gente não vai persuadir ninguém. A gente pode ter o melhor argumento, o plano todo montado na nossa cabeça, as melhores palavras, mais eloquência de qualquer outra pessoa. Se o Espírito Santo não tocar na vida dessa pessoa que está ouvindo, ela não vai crer em Cristo. O meu trabalho e o seu é testemunharmos com nossas próprias vidas e também com as nossas palavras, anunciando, proclamando as boas novas do Evangelho, de que Deus salva pecadores. Então a palavra de Deus não é apenas informação, ela é transformação. Ela penetra, ela confronta, ela recria, ela cura, ela regenera, ela lava. E nós precisamos lembrar disso quando formos falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para alguém. E a segunda parte é que eles se tornaram imitadores, ou seja, o Evangelho penetrou nos seus corações, trouxe essa transformação, trouxe arrependimento, e eles se tornaram imitadores. Versículo 6, o resultado de alguém que crê pelo Evangelho é de se tornar um imitador de Jesus. Versículo 6, eles não apenas ouviram da palavra, mas eles a encarnaram. Eles queriam ser parecidos com Paulo, parecidos com Jesus. Em meio a muito sofrimento, é a expressão que Paulo usa aqui, eles receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Parece uma contradição, não é? Em meio a muito sofrimento, eles receberam a palavra com alegria, porque essa alegria não vinha deles, mas vinha do Espírito Santo. O fruto do Espírito é o quê? Alegria. Um dos gomos, né, da bergamota do Espírito. Alegria. Isso é contraintuitivo para o mundo. Como alguém em meio ao sofrimento pode responder com alegria? Mas isso vem do Espírito Santo. E experimentar alegria, paz, em meio ao sofrimento, é uma prova irrefutável de uma fé viva, de uma fé verdadeira. E aí, por causa disso, então, eles se tornaram modelos, versículo 7, modelo para todos os cristãos na Macedônia e na Acaia, ou seja, aquilo começa a transbordar da igreja para fora. Imagina um copo com alguma coisa gasosa que você coloca muito assim e transborda. É isso que aconteceu. Eles começaram a testemunhar para as comunidades ao redor a respeito da sua fé em Cristo. E o testemunho deles era tão vibrante e impactante que Paulo, ele fala aqui, ó, quanto a isso, não precisamos dizer mais nada. Versículo 8. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Vocês estão fazendo o que tem que fazer. Vocês estão vivendo aquilo que tem que ser vivido. Estão praticando aquilo que tem que ser praticado. Qual o tipo de testemunho a nossa vida tem dado? As pessoas que não conhecem a Cristo e que estão ao seu redor no dia a dia. Que tipo de Jesus elas estão vendo? Que testemunho nós temos dado da nossa fé? O Evangelho tem ressoado em nós e a partir de nós para essas pessoas. E o terceiro e último pilar, versículos 9 e 10, a natureza da conversão verdadeira de ídolos, de uma idolatria para adoração e uma expectativa da volta do Salvador. Versículos 9 e 10. Esses versículos finais aqui de 1 Tessalonicenses oferecem um resumo muito conciso, como Paulo costumeiramente faz, porém
muito profundo e com muita teologia a respeito de uma conversão verdadeira. Ele fala do testemunho que os próprios tessalonicenses davam e que Paulo ouvia dos outros. E como ele devia estar feliz de ouvir tudo isso que estava acontecendo lá. E há dois movimentos essenciais que Paulo estabelece aqui numa conversão verdadeira. A primeira é deixar os ídolos, abandonar os ídolos e servir ao Deus verdadeiro. Versículo 9, a segunda parte. Como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, o primeiro passo de uma conversão verdadeira é o abandono da idolatria, dos falsos deuses, aqueles que vão sendo identificados. É obviamente que isso não vai acontecer instantaneamente, de uma hora para outra, vai ser um processo, mas ao passo que a pessoa que crê em Cristo vai identificando ídolos na sua vida, ela vai os abandonando. Ídolo pode ser qualquer coisa, tá, gente? Literalmente, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Pode ser coisas boas, como o trabalho, como o dinheiro, como a família, como o cônjuge, como os filhos. Tudo isso pode se tornar um ídolo em nossas vidas. Quando a nossa vida começa a girar em torno de alguma dessas coisas, é porque ela se tornou um ídolo. Tudo aquilo que eu estou disposto a pecar, a desobedecer a Deus para ter, é um ídolo na minha vida. E uma conversão verdadeira, ela requer o abandono da idolatria. Ali em Tessalônica, era uma cidade cheia de ídolos. Era cultural. Havia Deus para tudo que era coisa. E a conversão desses cristãos ali, desses fundadores da igreja em Tessalônica, significou um abandono, o que culturalmente para eles era algo muito forte. Hoje talvez nós não adoremos estátuas, mas nós podemos ter vários falsos deuses dirigindo e conduzindo, ao qual diariamente nós dobramos os joelhos, e que não são o próprio Deus vivo e verdadeiro. Então a verdadeira conversão, ela implica em nós destronarmos esses ídolos de nossos corações, à medida que vamos sendo confrontados pela palavra. E um após outro, nós vamos tirando do trono dos nossos corações, onde só o Senhor Jesus deve ser o Rei, aquele que governa. A adoração, ela é o centro da vida cristã. E a verdadeira adoração só pode ser dirigida a Deus. E o segundo aspecto aqui da conversão, o segundo movimento é esperar dos céus o Filho de Deus. Aguardar ansiosamente o retorno daquele que virá. Aquele que disse que voltaria para nos buscar. O Paulo continua no versículo 10, ele fala então, se voltaram para Deus deixando os ídolos, 9, e no 10, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Esse é o segundo movimento da conversão. A nossa vida agora não é mais para as coisas desse mundo, mas é para um reino celestial, da qual nós somos embaixadores. A nossa vida não é mais aqui nesse mundo, as coisas aqui não nos interessam mais, elas perdem o valor. O currículo, o trabalho, os ganhos, isso tudo são ferramentas agora do reino. O nosso alvo é o céu. É se parecer mais com Cristo e esperar, aguardar ansiosamente a volta do Senhor Jesus. Então aqui a escatologia, que é essa espera pela volta do Senhor Jesus, se torna uma motivação poderosa para nós levantarmos dia após dia, para buscarmos santificação dia após dia. Porque Cristo nos livra do quê? No finalzinho do 10, da ira que há de vir. A ira virá. A justa ira de Deus virá. Isso é um fato. Você crendo nisso, você não crendo nisso. A ira de Deus, a justa ira de Deus virá. E quem pode nos livrar, quem paga o preço, quem expia os nossos pecados, é somente o Senhor Jesus. Jesus não é mais um caminho. Jesus não é mais um Deus de alguma religião. Ele é o único caminho. É o único que pode nos libertar do pecado. É o único que pôde pagar o preço na cruz pelos nossos pecados, suficientemente,
para que a ira de Deus fosse saciada e que ela fosse desviada de nós e colocada sobre o próprio Filho na cruz. A expectativa da volta de Cristo deveria nos impulsionar à santidade, a sermos encontrados por Ele, porque a qualquer momento o nosso Senhor Jesus pode voltar, a sermos encontrados por Ele de forma santa, honrando o seu nome, servindo, aquilo tudo que vimos aqui, vivendo o amor na prática, uma fé que também é prática, com essa expectativa da sua volta. Jesus, em sua morte e na sua ressurreição, nos resgatou dessa condenação. E é só por isso que a ceia que vamos celebrar faz sentido. Porque o próprio apóstolo vai dizer que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Somos os mais merecedores de compaixão de todos os homens. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso libertador. Queridos, 1 Tessalonicenses, ela nos apresenta este evangelho que não é apenas uma mensagem, mas é uma força transformadora que provém do próprio Deus. O evangelho não é mais uma opção de filosofia de vida, de religiosidade vazia. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós vimos então a autenticidade da fé manifestada no trabalho, no esforço, na perseverança. Nós vimos o poder do evangelho que não veio apenas em palavras, mas veio em poder e nos leva a agir. E nós vimos também a natureza da conversão verdadeira, que é o abandono dos falsos deuses, dos ídolos, e nos voltarmos a servir e adorar o único Deus verdadeiro, esperando com uma ansiedade santa a manifestação e a volta do Senhor Jesus. Nesse momento nós vamos celebrar a ceia, e tudo isso que 1 Tessalonicenses nos ensina só tem sentido porque um dia o Senhor Jesus morreu e ressuscitou em nosso lugar. Nós podemos ter a esperança da vida eterna porque o Senhor Jesus ressuscitou. Ele é a primícia, as primícias, o primeiro daqueles que creem que irão ressuscitar. Ao participarmos do pão e do cálice, nós precisamos lembrar, porque o próprio Senhor Jesus diz: façam isso em memória de mim, e façam isso até que eu venha. Nós precisamos lembrar que Jesus é aquele que nos livra da ira vindoura, como o texto encerra falando. Ele tomou sobre si a nossa condenação. Ele tomou sobre si os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida e ter uma esperança verdadeira. Então eu quero te convidar agora, como o apóstolo Paulo nos orienta lá em 1 Coríntios, a examinar a nós mesmos antes de participarmos do pão e do cálice. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e ter um tempo a sós com o Senhor Jesus. Que esse tempo a sós seja um tempo de profunda gratidão, de talvez uma renovação da sua fé, do seu compromisso com o Senhor Jesus, de confissão de pecados e de se alegrar com essa expectativa de que talvez seja a última ceia que nós vamos tomar antes da sua volta. Mas tenha esse tempo agora sem pressa. E quando terminar, pode servir dos elementos, se você é membro da aliança ou é batizado em alguma outra igreja evangélica. Tenha o seu tempo aí sem pressa, depois pode se servir dos elementos para cearmos juntos. Sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Que isso fique ecoando em nossa mente durante essa semana e enche os nossos corações uma verdadeira alegria, verdadeira esperança. Amém? Até domingo que vem, se Deus permitir.